Pai, de Jesus, nosso Mestre. Neste momento, queremos muito aprender, que as palavras do nosso irmão Eduardo cheguem até nós em forma de aprendizado, mas também em forma de sentimento, de novas percepções, de entendimento da vida. Tão importante um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós tantos ensinamentos, falando do nosso planeta, de todas as coisas que estão acontecendo, tão atual. Como Jesus é atual, como temos ainda tanto para aprender. Sabemos que neste momento precisamos desses ensinamentos, dessa nova forma de pensar, para que possamos caminhar com segurança, com paz, com amor, com esperança em dias melhores. Graças a Deus, graças a Jesus, que possamos agora, neste momento, dar por iniciada a nossa palestra da noite, graças a Deus. Então, podemos, com a palavra, nosso irmão, Eduardo, tá? Tá, eu vou fazer aqui o compartilhamento. Ainda tem alguém ligado aí, tá? É o Romualdo. Tá difícil de desligar aqui. Tá compartilhada a tela? Tá. Tá, então tudo bem. Então vamos começar o nosso trabalho. Boa noite aí a todos. É sempre uma enorme alegria estarmos juntos aqui no grupo, né? E a gente hoje vai falar, né, que foi que Denis falou com a gente aqui, para conversar sobre o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, itens 6 e 7, Destinação da Terra e Causa das Misérias Humanas. Quando a gente fala a respeito desse tema, né, a primeira coisa assim, que eu estava até conversando com uma amiga hoje de manhã cedo, né? Estava conversando com ela, porque a gente já estuda, eu já fiz essa palestra, sei lá, acho que uma dezena de vezes, pelo menos. E eu sempre fiquei muito estranhando essa palavra destinação, sabe? Destinação, porque destinação da Terra, destinação sempre leva a gente a raciocinar na palavra, na expressão destino, né? Para onde que nós vamos. E, na realidade, a partir do momento que a gente faz uma leitura mais detalhada desse tema, a gente percebe que destinação, na realidade, aqui é objetivo ou fim para o qual se reserva, no nosso caso, o nosso planeta. Seria ao que a Terra se presta. Né? Então, para que a Terra presta? Né? Para que a Terra serve para a gente? Né? Essa que seria a colocação. Eu até achei que fosse problema de tradução, fui no livro em francês, para poder dar uma olhada no livro em francês, e no livro em francês estava escrito de maneira mais ou menos parecida com a tradução, mas que pode ter a gente pode interceder na leitura, né, na tradução, botando essa interpretação de maneira, né, a que se destina a terra, né, parece que fica melhor traduzido do que destinação da terra, né? E aí, nesse caso, a gente vai ver que vai ser totalmente diferente de simplesmente a gente imaginar destino da Terra. Não vai ser destino, em momento algum a gente vai ter essa vertente de interpretação dentro do estudo. E como todos os trabalhos que a gente faz, né, vocês também já conhecem o trabalho como a gente apresenta, né, a gente traz as apresentações, o que está escrito, né, basicamente, praticamente 100% que a gente traz é o que está escrito dentro do texto do Evangelho. E aqui no caso ele começa justamente dizendo: muita gente se admira de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e doenças de todo tipo. Então concluem que a espécie humana é uma coisa bem triste. Né? E de fato, né, a gente até pegou algumas imagens, né, de internet, e a primeira delas é uma tirinha, né, dessa de jornal, né, que é uma brincadeira, né, mas que é uma brincadeira que é mais ou menos assim que funciona, né?
ainda mais nós aqui, moradores do Rio de Janeiro, se a gente começa a ouvir, né, estampido de qualquer tipo de coisa, né, fica fogos de artifício, o pessoal já fala, tá tendo tiroteio. Né? E aqui, no caso, a brincadeira é no sentido do cara esbarrou com a ponteira do guarda-chuva no outro, o cara já está pensando que está sendo cutucado por uma arma. Né? E não é assim que funciona. Mas, paralelamente, a gente vê dentro da nossa humanidade, em vários países, inclusive aqui no Brasil também isso acontece, infelizmente, crianças já portando armas, fazendo, né, utilizando-se de violência. Então, quando a gente olha isso daqui em cima, né, muita gente se admira de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras. Não é de se admirar na realidade, né, porque no país, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de expiações e provas. Então, no mundo de expiações e provas, o que a gente vai encontrar o tempo todo isso mesmo. A gente vai encontrar aborrecimento, a gente vai ficar de cara com as questões das doenças, né? Aqui, assim, essa imagem aqui assim, é imagem antiga, não é de agora não, tá? Né? Mas já estava mostrando para a gente aqui assim que a questão aqui do Covid um dia ia acabar chegando e generalizando de uma maneira muito marcante as nossas vidas. Né? E as questões das intempéries, né, enchentes de todo quanto é tipo. Alguns países têm problemas mais graves ainda, né, por questões de campos de refugiados e coisas desse gênero. O planeta é um planeta de muita dor, realmente é um planeta de muita dor. Né? E aí o Evangelho tenta mostrar para a gente que, na realidade, a gente tem que mudar um pouco a maneira que a gente vê tudo que está ao nosso redor, porque ao invés de ser simplesmente questão de dor, a gente tem que utilizar todas essas coisas, né, até os momentos que a gente faz uma cirurgia e fica um pouco deitado na cama, né, para poder se refazer, pensar, aproveita uma pandemia e refaz a vida, né, reordena a sua vida, arruma a casa, né, prepara para adorativa as coisas que estão dentro de casa, que às vezes a gente não tem tempo de separar, ou seja, aproveitar de uma maneira diferente tudo que chega para a gente. Né? Essa que seria a grande tônica. Né? E aí eles colocam no Evangelho assim, esse tipo de julgamento acontece, é Kardec que escreve, esse tipo de julgamento acontece com aquele que possui um ponto de vista muito estreito, passando a ter uma ideia errada do conjunto. Qual é a ideia errada que tem no conjunto? É que se por um lado a gente tem essa situação do sofrimento, das dores e dos problemas, por um outro a gente tem um monte de coisa boa acontecendo. Só que, infelizmente, ninguém, a propaganda, né, a grande mídia, utiliza mais o lado negativo do que propriamente o lado positivo. Né? Igual como a gente está vendo aqui no Covid. Né? Eu estava vendo aqui outro dia, aqui no estado do Rio de Janeiro, 240 mil curados. Mas tem 200 e tantos, 270 mil infectados. Faz parte, caramba, entendeu? 270 mil, alguns morrem, alguns ainda estão sendo curados, outros já estão curados. A quantidade de curados é muito, muito, muito maior do que a quantidade de mortos. Mas fica só trazendo as notícias negativas. Então a pessoa enxerga, né? Parece que precisa de binóculo para enxergar de maneira melhor as coisas. A pessoa acha que está olhando 3 faces de um dado e está entendendo tudo que está acontecendo e não está entendendo tudo que está acontecendo. Essa que é a grande realidade. E aí nós recebemos ontem mesmo à noite, eu recebi de uma amiga um vídeo muito interessante que mostra de uma maneira marcante essa nossa dificuldade, essa nossa enorme dificuldade de enxergar a realidade. Então eu vou pedir licença para vocês para passar esse vídeo aqui para a gente. Né? É um vídeo que começa com as bolinhas se locomovendo, né? Se movendo dentro de um círculo vermelho. E aí, quando você olha isso acontecendo, né, fica com uma convicção de que as bolinhas estão se locomovendo, estão rodando, né? Cada bola, na realidade, não está rodando em torno do texto, né? Do vídeo, melhor dizendo, do círculo, né? Na verdade, as bolinhas, cada uma delas estão andando em linha reta. Né? Aí ele mostra que o desenho aqui, quando bota as retas, ele mostra que as bolinhas estão andando em linha reta. Aí ele pega e faz assim, para comprovar por A mais B, ele faz o seguinte, ao invés dele pegar todas as bolas de uma tacada só, não, ele pega uma bola e coloca andando em linha reta. Aí você fica com a ideia bastante precisa do que está acontecendo. Aí bota a segunda bola, né?
e aí ele vai lá e daqui a pouco ele bota a terceira bola, e elas continuam andando, fica fácil. Aqui não tem dúvida, ninguém vai falar que elas estão rodando em volta do círculo, né? Ninguém vai olhar isso aqui e vai dizer, não, elas estão rodando em volta do círculo. Não, não estão rodando, você está vendo que elas estão rodando em linha reta, né? E aí vai colocando, ele vai inserindo pouco a pouco as demais bolas, até que ele vai chegar àquela situação do desenho original, né? E aí a pessoa vai ficar, aqui já está dando para notar que já está com aquele efeito de rodando em volta, né? Então isso mostra para a gente o que isso está provando, o que isso está demonstrando, o que isso está mostrando para a gente. Que a nossa visão, quando a gente olha um aspecto só da situação, muitas das vezes a gente pensa que está olhando tudo certo e na realidade a gente está olhando tudo errado, e muito errado. Essa que é a grande situação, né? Então ele diz assim, devemos considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. A gente lembra para os companheiros, né, que os espíritos ensinam para a gente que todos os orbes do universo são habitados. Todos os mundos são habitados. Então é até uma infantilidade da nossa parte a gente olhar a situação, olhar toda a situação e achar que está tudo aqui, está tudo à nossa volta, né? É uma infantilidade. Aí eu botei aqui assim um quadro, né, vai ficar gravado aí para vocês, talvez olhando no monitor do computador fique um pouco maior, né? Mas aí dá para perceber, né, que a distância do Sol em milhões de quilômetros, né? De Mercúrio até o Sol, 58 milhões de quilômetros, de Vênus até o Sol, 108, da Terra, 150. Quando a gente pensa lá em Plutão, por exemplo, né, planeta anão, 5.914 milhões de quilômetros de distância do Sol. E nós estamos falando só do sistema solar, tá? Se a gente pega o Sol e coloca perto da Terra, a Terra, acreditem, esse pontinho aqui, bem pequenininho aqui, que a gente mal consegue ver, tá? Isso aqui que é a Terra, tá? Isso aqui é o Sol. Aí você pega o Sol e coloca diante de algumas outras estrelas, né? Tem os nomes aqui, Alnitak, Alnilam, Mintaka, né? São algumas delas. O Sol ficou, né? Uma bolinha picorruchinha, né? Agora, em contrapartida, se você ao invés disso fizer colocar ele no lado da VY Canis Majoris, né? Aí você vê que é uma brincadeira, né? E cadê a Terra? A Terra sumiu, né? A Terra já não é nada. Então, se a Terra não é nada, cadê a gente? Né? Então, é uma infantilidade da nossa parte a gente acreditar e a gente ficar pensando, né, mas nós somos importantes. Claro, nós somos importantes. Nós não estou dizendo que nós não somos importantes, ninguém está dizendo isso. Mas a nossa visão do todo é que está muito equivocada, a nossa visão do todo é que precisa, pouco a pouco, começar a mudar, né? E graças a Deus a gente já tem hoje em dia todas essas informações aqui, essas imagens, né, coisas que a gente, com o computador, imediatamente, com uma apresentação no computador, imediatamente a pessoa tem acesso à informação, né? Isso tudo não existia no tempo de Kardec e antes dele, muito menos. Então, é claro, né, que para a gente esse tipo de informação já chega com uma melhor, é bem mais fácil a gente conseguir compreender, né, essa realidade que está ao nosso entorno. De qualquer maneira, a gente trouxe aqui também mais informações a respeito, né, de uma imagem aqui de uma parcela, né, do nosso universo, né? Isso aqui é uma pequena parcela, tá? É um grupo de galáxias que tem aqui pertinho da gente, né? Cada ponto de luz é uma galáxia. Cada ponto de luz nesta imagem que está aqui é uma galáxia. Tá? Aqui tem apenas, somente, em torno de 10 mil galáxias. Né? Pensando aqui assim, isso aqui são dados assim que os estudos, né, eles são estudos tão assim difíceis de serem feitos, né? Igual, por exemplo, quando se vai na outra direção, né, da criação da vida, do aparecimento da vida no planeta. Foi feita uma avaliação por cientistas, né, e descobriram que tinha um erro de apenas 200 milhões de anos numa avaliação de uma espécie. Tá? Os erros são assim, 200 milhões de anos. Tá? Aqui no nosso caso, essa avaliação aqui coloca
que uma galáxia pode ter até 1 trilhão de estrelas. Tem cientista que diz que tem mais. Então a gente também nós não vamos aqui ficar preocupados se tem 1 trilhão ou se não tem 1 trilhão. O que interessa para a gente é que cada estrela dessas bilhões, milhões, trilhões de estrelas que tem em cada uma dessas galáxias, dessa pequena parcela do universo, cada uma dessas estrelas pode ter um sistema de planetas como tem o nosso Sol, que é uma estrelinha, né, que o pessoal antigamente chamava de estrela de quinta grandeza, e que atualmente o pessoal chama de estrela anã. Né? Então, é uma estrelinha. Tá? Essa estrelinha tem um sistema planetário, dentro do sistema planetário tem o planeta Terra, que é um dos menores planetas, e é aqui que a gente está. Né? Então, o que a gente precisa perceber dentro dessa situação? Né? E aí nós colocamos esse slide, né, com a imagem de crianças, bebezinhos, né, para poder a gente ler o que o Evangelho traz para a gente. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um desses itens que a gente está estudando hoje. Então, a espécie humana, né, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Qual o aspecto desses irmãos? Vai ser exatamente igual a nós? Não sabemos, né? Podem ser humanoides, né? A gente vê aquele filme ET, né? O ET, se você olhar assim de relance, parece uma pessoa igual a nós, né? Então, como é que é o aspecto deles? Não estamos também preocupados com isso. O que importa para a gente é que nós, diante deles, somos esses que estão aqui. Somos bebezinhos. Por quê? Porque quando a gente vai estudar, né, de uma maneira mais, né, juntar com outros conteúdos, né, quando a gente faz aquele desenho, né, que a gente fala assim, que a gente bota a mão assim, né, que a gente pega e fala assim, mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, ditosos celestes, nós estamos aqui na fase 2 de 5. Né? Nós estamos na fase 2. Se for dar nota para isso aqui, né? Como estava falando agora há pouco, a gente gosta de fazer tudo com prova, como se fosse aula, né? Então, olha aqui, nota 2, nota 4, nota 6, nota 8, espírito puro, nota 10. Então, nós não saímos nem na nota 4, tá? Nem na nota 4 a gente saiu, nós estamos entre a 2 e a 4. Nós não conseguimos passar para o período de 4 a 6. Então, é bastante complexa a nossa situação. Nossa situação é de bebezinhos. Nós somos crianças, nós somos, né, muito infantis ainda. Né? E a Denir está falando que não, Denir. Denir, não. Ela falou não. Fala para mim, Denir. Liga o microfone aí, fala, que eu vi você fazendo não. Pode ligar o microfone. Eu não estou ouvindo o que vocês estão falando. Bom, vou continuar, tá? Eu fiz aqui assim uma comparação, né, para a gente poder perceber a criança, que nós somos crianças espirituais, né, muito pequenininhos espiritualmente falando. Nós não somos adultos espirituais, né? Tanto que Jesus, quando vai tratar do assunto, ele não trata do assunto conosco, ele trata do assunto com os apóstolos, que eram pessoas que a gente sabe que são diferenciadas, né? Não eram espíritos da nossa grandeza. E os apóstolos, ele fala em determinado momento para os apóstolos assim, né? Se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias para a montanha, para ela se mover, que ela se moverá, né? Então, ou seja, isso mostra para a gente o quanto nós estamos ainda muito afastados, sabe? A gente está muito afastado ainda desse patamar evolutivo, que a gente vai ter essa ideia mais precisa das coisas que estão ao nosso entorno, né? Foi feita a pergunta aqui pelos espíritos, né? O que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Na hora que você juntar, né, todos os orbes do universo, a gente não tem nenhuma, mas nenhuma noção do que isso significa. Eu até tenho uma experiência muito rica nesse aspecto, porque acho que vocês devem saber disso, que a gente tem uma casa em Marataízes, né, no Espírito Santo,
E Marataízes é uma cidade de 30 mil habitantes, né? E lá em Marataízes está tendo esse Covid da mesma maneira que aqui. Mas só que a quantidade de habitantes que tem é muito menor. Então, quando você pega a quantidade de casos de Covid em presença da quantidade de casos de habitantes, da quantidade de habitantes, né, quantidade de casos de Covid em presença da quantidade de habitantes de Marataízes, você descobre que lá a doença está muito, mas muito, quase 3 vezes pior do que aqui no Rio. Tá? Por quê? Porque aqui no Rio nós temos tantos casos, mas nós temos 6,5 milhões de habitantes. Né? Então é isso que a gente tem que o tempo todo fazer. Né? O tempo todo a gente tem que tentar ter uma visão mais ampla para poder fazer esse tipo de comparação, para a gente poder fazer esse tipo de avaliação, né? De tentar entender o que nós somos em relação ao todo. Né, o que nós somos em relação a todos os orbes e todos os planetas que a gente tem, todos os habitantes que a gente tem, né, que são todos filhos de Deus, todos nossos irmãos da mesma maneira. Né? E aí ele pega coloca aqui as ideias, né, vai botando algumas ideias, eu botei aqui algumas imagens, né, dizendo assim, a ideia que eles colocam dentro do Evangelho é muito menos do que uma aldeia em confronto com a imagem, né, no número de habitantes de um grande império. Né? Muito menos. Imagem extremamente simplista, né? É a mesma coisa que a gente olhar, né, uma localidade, né, um bairro, e achar que esse bairro traduz o que é a cidade do Rio de Janeiro. O bairro traduz o que é São Paulo. Né? O São Paulo não traduz o que é o Rio de Janeiro, não traduz o que é o país como um todo, não traduz o que é o mundo, e por aí vai. Então, cada vez que você vai ampliando a visão, você vê que existem outras coisas muito maiores, outras coisas muito mais amplas para poder enxergar. Né? É igual essa questão que eu coloquei aqui na imagem, né, do indivíduo pegando a onda, né? Porque ele, na hora que ele está pegando a onda, ele parece ter um tamanho. Quando você olha a imagem à distância, né, o sujeito some, vira um pontinho dentro da onda. Então, da mesma maneira como aqui a gente colocou aqui uma imagem de grandes montanhas. Ah, são grandes montanhas, 7.000 metros. 7.000 metros não é nada, absolutamente nada, perto das dimensões planetárias, das dimensões do nosso sistema solar, das dimensões da nossa galáxia. Ou seja, tudo isso daqui tudo fica pequeno quando você começa a ampliar a visão, quando você começa a abrir a visão e começa a entender melhor as coisas que estão à sua volta. A situação moral, a situação, eu tenho que olhar aqui na tela do lado, porque às vezes aqui está pequenininho, eu tenho que olhar na outra do lado aqui que está maior. A situação material e moral da humanidade terrena, nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, vamos ler de novo, agora botando o entendimento, né, que está dentro daquele colocação inicial que eu coloquei, né, que eu iniciei o nosso trabalho. A situação material e moral da humanidade terrena, nada tem que espante, desde que se leve em conta ao que se presta o nosso planeta. Né? O nosso planeta se presta à habitação de espíritos que estão no patamar de expiações e provas, e, portanto, levando em conta a natureza dos que habitam o nosso planeta. E aí eu botei aqui 3 imagens. Primeira imagem, eu coloquei a imagem aqui de tonéis, né? Ou seja, o nosso planeta seria como um tonel, enorme tonel, né, para qualificar a bebida. No caso aqui eu fiz uma metáfora com o vinho, né? Porque num primeiro momento eu até relutei a trazer essa imagem do vinho, né? Mas aí depois eu lembrei, assim, veio rapidamente a ideia de que Jesus fez milagre de transformação da água em vinho, era, né, é a bebida que era utilizada, então isso não é problema, né? Não é negativo e não vai ser de maneira negativa que a gente vai olhar o assunto. Mas quando você quer qualificar o vinho, os vinhos de melhor qualidade são armazenados em tonéis e são envelhecidos, né? Ficam, né, melhorando a qualidade, né, do vinho. Né? E aí essa foi a imagem que eu fiquei imaginando, né? Isso que eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando assim, que nós
estamos dentro do nosso planeta, né, nós estamos aqui para nos melhorarmos. Nós estamos aqui para batalhar, para lutar, para poder passar pela dificuldade, mas olhar de maneira positiva para a dificuldade, né? Porque nos períodos de humanidade, nos períodos da nossa humanidade que mais nós tivemos dor, foram justamente os mesmos períodos em que a humanidade teve mais, né, estudo e esforço para a solução dos seus problemas, né? Então, se você olharem, se a gente olhar o que está acontecendo, os esforços científicos que estão acontecendo hoje em dia, então uma coisa assim impressionante, né? Tanto que, né, a luta pela vacina está... mas existem interesses escusos, não sei o que lá. Tá bom, tudo bem, existem outros interesses, né? Claro que existe interesse monetário por cada laboratório, por cada pesquisador, mas a gente percebe, né? E aí eu já fiz essa outra metáfora, colocando esse pássaro, esse passarinho lindo de morrer, que está aqui assim, esse passarinho maravilhoso, essas cores espetaculares, né? Obra de Deus, para mostrar para a gente que tudo isso que está acontecendo são oportunidades que Deus dá a nós para justamente a gente aproveitar, né? Aquele que quiser aproveitar da melhor maneira possível para poder implantar uma nova situação, né? E aproveitar esse tempo que estamos aqui dentro do planeta para nos aprimorarmos, né? Lembrando que isso aí é questão do livro dos Espíritos, né? Que fala lá na questão 132 qual é o objetivo da encarnação, e aí a resposta dos Espíritos é muito clara, dizendo que o primeiro objetivo é progredir e o segundo objetivo cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Ou seja, nós vamos aproveitar essa bendita oportunidade de Deus, nada acontece por acaso, nós vamos aproveitar todas essas situações que nós temos enquanto encarnados. Para quê? Para que a gente possa aproveitar o planeta como local para nos melhorar, né, com o tempo, né? Isso aí não é a coisa, né, não é forçando barra, não é impondo, não é dessa maneira, é com o tempo, com calma, com tranquilidade, né? Cada vez tentando melhorar essa obra que Deus apresentou para a gente, né? Porque Jesus ensinou também para a gente isso, sois deuses, né? Então, nós temos como fazer as coisas, nós temos possibilidade de nos melhorarmos, né? O livro dos Espíritos ensina para a gente que a gente, para se melhorar, precisa ter uma visão cada vez mais ampla, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? A gente estende, né, para poder sentir da maneira correta as coisas que estão ao nosso entorno, e aí dessa forma a gente, logicamente, vai ter uma melhoria pouco a pouco do nosso planeta. Trouxemos mais uma vez outra apresentação, né, outra série de imagens que mostram patamares de visão que a gente tem, né, que são patamares que nós usamos no dia a dia, que mostram o quanto que a gente ainda também tem ainda a visão um pouco restrita, né? Se você pega, por exemplo, um prédio, né, se quisesse botar um bairro, o bairro eu já botei na outra imagem, né, mas aqui eu estou colocando o prédio, né? Quando a pessoa trabalha dentro do prédio, né? Quando é síndico, quando tem uma vivência com vizinhos, convivência com vizinhos, a impressão que acaba criando dentro da cabeça da pessoa é como se aquilo ali fosse o mundinho dela, tá? Da mesma maneira, nós colocamos aqui um grupamento de companheiros pegando onda, né? Que aí tem aquele grupo de surfistas, é o grupo de companheiros que jogam vôlei, né, que estão jogando vôlei na praia, então é aquele grupo fechado, que só eles se enxergam, como se o mundo fosse composto apenas deles, né? E olhando numa visão um pouquinho maior, né, com todo respeito, né, mas é a nação rubro-negra. Para com isso, entende? Uma nação rubro-negra é só porque o camarada está enxergando localmente, porque a nação rubro-negra não é nada quando a gente olha, né? Você olha, não precisa nem olhar muito, não, só olha só o planeta, a gente já vê que já não é tanta coisa assim, né? Então não é a nação rubro-negra, né? É só um clube de futebol que o pessoal se gosta, que ama, tudo bem, torce, não sei o quê, mas só isso. Quando vai para a visão global, isso some e esses conceitos desaparecem de uma maneira muito clara nas nossas cabeças. E aí ele pega a pergunta, né? Traz para a gente essa pergunta: o que é a Terra comparada à humanidade que existe no universo, tá? Aí nós vamos ver em determinados aspectos, eu botei aqui várias perguntas, várias respostas possíveis, né?
né? Podemos ser considerados como uma casa de neve, um lugar frio, um planeta muito frio, né? Aí a pessoa vai dizer para mim, nossa, Eduardo, aqui está um calor danado. Não, mas não é desse calor, não é desse frio que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas frias, né? Pessoas que olham o sofrimento alheio e não, né, não se sentem, não se solidarizam, não se mexem, né? A pessoa não expressa nenhum tipo de sentimento, né? Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas caídas e não fazemos nada, né? Então é algo para a gente pensar, né? Por um outro lugar, é uma penitenciária. Para muitas pessoas é uma penitenciária. Por quê? Porque é uma prisão, né? A pessoa ela gostaria às vezes até de fazer mais coisas e não consegue fazer, fica impedida de fazer, né? Por dificuldades no corpo, por dificuldades financeiras, por várias coisas que às vezes impedem ela de fazer, e ela aspira a essa nova liberdade que é a vida espiritual, né? É também um local de hospital, né, que é um local de doentes, né? Muitos irmãos vêm aqui curar as doenças da alma, né? E eu também botei uma comparação como casa de formigas, né? Aqui assim eu pensei no Chico Xavier, quando o Chico Xavier fala em determinado momento, não sei se vocês lembram disso, né? Na biografia dele tem, que ele, em primeiro momento, ele chega tendo sabe, uma pequena questão assim de vaidade, provavelmente, e ele pega e diz assim, eu, que sou eu, que não um verme na obra de Deus, né? Na obra da criação. E aí Emmanuel, a biografia dele, que Emmanuel chega no lado dele e brada para ele, não ofenda o verme, né? Porque o verme já cumpre a sua parte na obra da criação, dando a ele a ideia, né? Que o verme, mesmo sendo verme, ele não está fazendo nenhum tipo de inversão de ordem de grandeza espiritual entre um verme e o ser humano, mas o verme, como ele progride pela força das coisas, ele não tem livre-arbítrio, ele acaba que consegue cumprir com a sua parte da obra da criação, né? A mesma coisa que a gente faz assim, né? Se eu pegar aqui assim coisas que estão aqui na minha mesa, né? Se eu pegar um cortador de unha, né? Peguei um cortador de unha, você vai descobrir que o cortador de unha o tempo todo, logicamente esteja funcionando direito, né? Ele vai o tempo todo, vai servir para o que ele serve, que é cortar unha, né? Se você pegar os óculos vão servir. E aí, quando você olha para você mesmo, você vê que nem sempre você está fazendo a sua parte na obra da criação, né? E foi isso que o Emmanuel colocou para o Chico, que, né, dando a ele uma pequena chamada de atenção, dizendo para ele, olha, os vermes estão cumprindo a parte dele e você, de repente, ainda não está. Então, vamos mais devagar com essa situação. O tempo passa, né? 200, 300 livros depois, o Chico chega e já muda essa situação e coloca que sou eu, que não apenas uma formiguinha, né, cumprindo a sua parte na obra da criação. E aí o Emmanuel fica calado, porque naquele momento o Chico se comparou a uma formiguinha, né, e já demonstrou que já procura fazer a sua parte na obra da criação. Então, que nós possamos fazer como Chico, né, que nós possamos nos entender e nos compreender como sendo formiguinhas dentro da obra da criação, dentro dessa extensão do universo, mas que a gente consiga lutar para fazer a nossa parte na obra da criação. Aí o Evangelho chega num momento em que ele vai trazer, né, ele faz um parágrafo um pouco longo, né, em que ele vai trazer para a gente explicação a respeito das causas das misérias humanas, que são algumas reflexões, né? E essas reflexões penso da seguinte maneira: não se manda para hospitais, né? Eu fiz esses quadrinhos aqui para a gente poder simplificar a interpretação do texto, né? Não se manda para hospitais pessoas sadias, né? Então, se a Terra tem esse aspecto de hospital, né? E a gente sabe disso, né? O que vai acontecer? A Terra tem até pessoal que coloca como sendo também 5 patamares, né? Que de brincadeira usam a palavra hotel, né? Porque hotel, H de hotel, hospital, O, oficina, T, templo, E de escola, L de lar. Então, 5 possibilidades que eles colocam, tá? Para a questão da nossa localidade aqui do planeta que a gente vive.
né? Ele aqui está colocando como hospital, porque não vai mandar pessoas sadias para o hospital, então nós somos doentes, efetivamente, doentes da alma. Ele vai mandar para a prisão aqueles que não praticaram crimes, ninguém vai para a prisão se não tiver praticado crime. Então a gente consegue perceber que se nós estamos aqui é porque em algum momento nós praticamos determinados equívocos em que diz respeito às leis de Deus, né? E paralelamente ele começa a dizer a respeito que se a pessoa vai deixar ou vai sair, quais são as condições para deixar o planeta, né? Para alçar voos, passar para outros orbes, né? Então nós vamos deixar ou nós vamos sair do nosso hospital, do nosso planeta, quando nós estivermos curados, né? Nós vamos sair dessa escola quando nós aprendermos, quando nós formos aprovados, né? Quando a gente demonstrar através das nossas provas, das expiações, que a gente foi aprovado, né? E a mesma coisa vai no que diz respeito à prisão. A gente vai sair da prisão no momento que a gente conseguir cumprir a pena, tá? Então são para cada um uma situação, para cada um uma vertente, e aí cada um vai tentar entender em qual grupo que se encontra, né? De qualquer maneira, né, o homem deixará a terra quando estiver curado das suas enfermidades morais. É isso que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar o deixar que dentro de nós a gente possa vencer com as qualidades, com as características do homem de bem. E aí nós trouxemos ainda mais textos, né, mais algumas frases de efeito para a gente pensar, né, que a Terra ela é uma escola de fraternidade e de reparação, e que aqui habitam espíritos ainda endividados, né, com as leis de Deus. Eu estava vendo um vídeo, eu não vou me lembrar quem foi o autor do vídeo, mas é um vídeo que falava a respeito de determinadas palavras, e dentro dessas palavras falava da força da palavra ainda. A palavra ainda é uma notícia muito boa para a gente, né? Porque o se ainda aqui habitam espíritos ainda endividados com as leis de Deus, significa que nós conseguiremos vencer esses aspectos e deixaremos um dia de sermos endividados com as leis de Deus. Agora, como que a gente faz para que isso consiga, né, para que a gente consiga obter esse êxito, né? Como é que a gente consegue fazer isso? A gente vai conseguir fazer isso por intermédio dos conceitos da caridade, dos conceitos do amor. É dando as mãos uns para os outros, nos auxiliando, né? E aí vem essa campanha da fraternidade de 2006, né? Fraternidade e pessoas com deficiência, tá? Então, na campanha, ele diz, olha quanto tempo tem, 14 anos, né? Levanta-te e vem para o meio. Marcos capítulo 3, versículo 3, né? Mostrando para a gente assim, vamos nos identificar, vamos na direção dos nossos irmãos que têm outros tipos de situações, né? A gente olha assim, por exemplo, um companheiro com síndrome de Down, muita gente gostaria de classificá-los como pessoas especiais, mas às vezes a gente tem pessoas que têm doenças de determinado tipo, né? E nós temos doenças de outro tipo. Então, especiais somos todos nós. É isso que a gente tem que, pouco a pouco, começar a aprender, começar a entender, né? Só que a gente não consegue entender. E aí eu lembrei do Livro dos Espíritos, na questão 621, né, que diz para a gente assim, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí lembrei também de uma gravação de uma garotinha, picuchinha, isso aqui tá na internet, é do domínio público, milhões de visualizações, é um vídeo, né, que a mãe chega para ela e fala assim, Malu, quem riscou a geladeira? Né? E a garotinha, ela tá com a caneta na mão, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui assim para mostrar para vocês, né? A garotinha tá com a caneta na mão. Aí a mãe pergunta para ela assim, quem riscou a geladeira? A caneta está na mão da menina. Aí a menina, não sei, deixa eu pensar. E ela está tentando sair pela tangente, né? Aí a mãe pergunta assim, o que você tem na mão? Ela tira a caneta de uma mão, bota na outra e diz assim, não tem nada. Aí a mãe aperta ele, o que você tem na sua mão? Aí ela pega, abre a mão assim, segurando a caneta e fala assim, eu tenho dedo. Eu tenho tempo. Ela tenta o tempo todo escorregar para não assumir a responsabilidade. Eu fico pensando quem é a Malu, né? Quem é a Malu? Qual é o nome da Malu?
Claro que o objetivo é que a gente pense que a Malu, nesse caso, chama-se, por exemplo, Eduardo, né? E chama-se qualquer um de nós, que muitas das vezes nos omitimos das coisas que a gente não faz de maneira correta. E tanto isso funciona dessa forma, que Kardec, percebendo essa dificuldade dos seres humanos, apresenta como questão subsequente, imediatamente subsequente, né, a 621, ele apresenta na 621A, que uma vez que o homem traz na sua consciência as leis de Deus, se já está tudo aqui dentro de cada um de nós, que necessidade havia de lhe ser ela revelada. E aqui uma coisa que a gente botou de cor diferente, né, colorimos de maneira diferente, para a gente prestar muita atenção, né, no que está sendo escrito. Resposta dos Espíritos sobre as leis de Deus. O homem, ele a tinha esquecido e desprezado. Eu colori diferente o esquecido e desprezado e colori diferente com letra maior o E. Tá? Por que eu fiz isso? Para a gente poder perceber que essa ideia não é esquecido ou desprezado, é esquecido e desprezado. Isso daqui, né, se a gente for dar uma atenção mais precisa nas palavras, por exemplo, é como a gente vê Emmanuel em determinados momentos, em textos do Emmanuel, que vira e mexe ele usa a palavra olvidar. Tá? O olvidar que o Emmanuel utiliza tem esse sentido de esquecido e desprezado. Não é simplesmente esquecer. Tá? O esquecimento que a gente tem normalmente falando, ele é um ato falho de memória. Tá? Você está andando na rua, encontra uma pessoa, e aí você fica com aquele negócio assim, ai, como é que é o nome dessa pessoa? Né? O nome tá na ponta da língua, ai, como é que é o nome desse? Como é que é o nome dessa pessoa? Ai, meu Deus, como é que é o nome dessa pessoa? E você não consegue sair, tá? Não consegue resolver essa equação, tá? Agora, o que se espera que a gente perceba é que, na realidade, no que se trata de lei de Deus, quando se trata de lei de Deus, a gente esquece e despreza. A gente faz igual a Malu, a gente faz de conta que a gente não sabia, só que a gente sabia, né? Só que a gente sabia, só que a gente sabe, tá? Então, na realidade, ele coloca aqui para a gente, né? Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, na realidade, o que se esperava de nós, o que se quer de nós é que nós consigamos nos recordar das leis de Deus, né? Para não entrar o tempo todo naquela famosa postura que Jesus teve conosco, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Porque na realidade nós sabemos, só que nós fingimos que a gente esquece e a gente despreza as leis de Deus. E a gente precisa modificar essa situação. Então, o que a gente encontra aqui dentro do nosso planeta, né? Aqui no nosso planeta, nós encontramos os meios para correção, através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar as nossas más tendências, que são as causas das misérias humanas. Então, quando alguém pergunta para a gente, né, quais são as causas das nossas misérias humanas, as causas das misérias humanas são as nossas más tendências. Então fica muito claro, né, que dentro do título, né, tem a destinação da Terra e o subtítulo está junto, né, dentro do título, essa questão das causas das misérias humanas. Então aqui ele está respondendo de maneira muito clara, que as causas das misérias humanas ocorrem justamente por causa das nossas más tendências. Quando nós transformarmos em pessoas, em homens de bem, nós vamos olhar todas essas coisas de forma diferente. Indo na direção do encerramento, só faltam 2 slides, né? Ele foi colocado aqui no texto para a gente assim: somos todos irmãos e ainda existe muito egoísmo, muito orgulho, muita falta de amor. Então, que a gente possa aprender com o Evangelho, né? E aqui no nosso caso a gente pode até estender um pouco mais esse conteúdo para aprender com a própria doutrina espírita. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, eu fiz questão de ressaltar, né, todas as obras da doutrina espírita, as 6 principais aqui no caso, né, o Livro dos Espíritos, na ordem de lançamento, Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médiuns, 1861,
o Evangelho, 1864, Céu e Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. Deixei obras póstumas também como fazendo parte do grupo. Poderia ter incluído aqui também o que é o Espiritismo, de 1859? Podia, mas coloquei esses daqui só como uma ideia de livros que a gente deve utilizar para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E como última frase, para a gente pensar a recomendação de Jesus, dizendo para a gente: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que a gente possa trabalhar no amor, trabalhar na caridade, trabalhar da melhor maneira possível, para que a gente possa se habilitar cada vez mais e cada vez mais enxergar melhor todas essas nossas situações do nosso planeta. Então é isso que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Paz em Cristo Jesus, um beijo para todos. Muita saúde, muita paz. Tem que ligar o som. Então, agradecemos aí sua colaboração maravilhosa, né? Nosso momento aí do nosso planeta, de todas as dificuldades que nós estamos, né, caminhando. É um momento muito sério de regeneração. Mas quanto tempo vai levar depende de nós, né? Todo mundo se fala, olha, estamos próximos a um mundo de regeneração, mas depende de nós, né? Eu estou com um hábito muito bom. A pandemia até está ajudando bastante. A gente parou um pouquinho. Eu gosto muito de olhar o céu à noite. Da minha janela da sala eu vejo bastante céu. Eu acho bonito que está lá o planeta. Ele é Vênus, né? Dá para ver Vênus. Eu fico todo dia olhando para ele. Ele brilha muito, né? E até, acho que foi essa semana que passou, ele ficaria juntinho da Lua, né? E foi bonito, mas nesse dia ficou muito nublado o tempo. E assim, eu acho lindo, né? Ficar olhando para Vênus. É um brilho, mas tão bonito. Não sei se vocês veem da janela de vocês. Ele parece que está pertinho da Lua, mas está longe que não acaba mais. Mas agora ele está afastado. Agora ele está lá no lugar dele. Vênus está lá. Você vê nitidamente aquele ponto grande, né? Brilhoso, né? Eu fico olhando e digo, nossa, quanto que a gente precisa, né? Precisa aprender de tanta desse espaço sideral, né? A gente fica, conforme você falou no teu estudo, nós ficamos tão ali encolhidinhos aqui no nosso pequeno espaço, né? Quando a gente chega na janela e olha o céu, aí fala, nossa, que infinidade, eu sou pequena assim, né? Nós somos grandiosos, né? Nós somos... Sim, muito importantes, claro, somos filhos de Deus, né? Aquilo que a gente está falando o tempo todo, somos filhos de Deus. Mas quando a gente olha para o todo, a gente tem que perceber que, né, a humildade aí é necessária, né? É verdade. Mas, então, foi muito bom. Que vem outras vezes, né? Deli aí tá sempre trazendo convite. Eu acho que o Romualdo, ele saiu, acho que ele está aqui conosco. Ele iria fazer a prece final, mas eu acho que ele saiu. Eu faço a prece final. A não ser que alguém queira fazer. Alguém quer fazer a prece final para gente? Quem tiver, eu faço. Então, vamos aqui, né? Agradecer. O Romualdo entrou. É porque ele ia fazer a prece final? Vamos ver. Então, mas vamos aí, né? Aprendendo todo dia um pouquinho, né? Eu acho que ele vai entrar agora. Então, vamos encontrando. Acho que ele teve algum problema. Então, nós temos... Pede o Eduardo mesmo para fazer. Eduardo quer fazer para a gente? Não sei. Geralmente, em algumas casas que eu às vezes vou, o pessoal pede para o palestrante fazer a prece final também. Aí depois você finaliza, pode ser. Acho que vamos fazer mais um formato diferente de novo. Não, mas se você quiser, não tem problema não. Quer fazer, Eduardo? Agora, se ele fez convite, pode fazer então, tá bom?
Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Deus Pai amado, nós louvamos o teu santo nome. Queremos nesse momento te agradecer pela bendita decisão que nós tivemos de nos reunirmos para estudar um pouquinho mais a respeito do Evangelho. Queremos te agradecer, Senhor, por todo o amparo que sempre recebemos dessa falange de trabalhadores espirituais do Grupo Espírita Maria Madalena, que a gente possa, sempre que for possível, ficar ligado nesses estudos, ficar ligados nesses trabalhadores espirituais, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível todos esses recursos que eles trazem em nosso benefício. Queremos te agradecer pela doutrina espírita, agradecer pelo Evangelho, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Mas queremos, nesse momento, aproveitar para pedir para cada um de nós que estamos aqui reunidos, para os nossos familiares, nossos amigos, mas especificamente pedir também para os nossos irmãos em humanidade, onde quer que eles estejam, que estejam em sofrimento. Nossos irmãos que estão nos hospitais, nos CTIs, nossos irmãos que estão doentes em casas, os nossos irmãos doentes nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, onde quer que houver um só nosso irmão que esteja passando por dificuldade, nós te pedimos encarecidamente, Senhor, por extensão da tua infinita misericórdia, que todos esses irmãos possam receber a presença amiga e generosa desses trabalhadores, benfeitores da tua seara, distribuindo a cada um deles todos os lenitivos, todo o amparo, que esses trabalhadores possam manipular os laboratórios da espiritualidade, os laboratórios da natureza do nosso planeta, trazendo para cada um desses nossos irmãos tudo o que eles necessitam para terem melhores condições para continuarem a sua vida. Abranda, Senhor, as nossas provas, as nossas expiações. Traz a cada um de nós tudo de melhor, Senhor. Mesmo aqueles desencarnados que possam receber as orientações, todo o amparo necessário para continuarem as suas vidas. Que tudo de melhor possa ser feito para cada um de nós. Graças a Deus. Bom.